Paz do Senhor, glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos fazer só mais uma oração em nome de Jesus para abençoar, Deus abençoar essa nossa aula, continuando no livro de Daniel, do profeta Daniel, né? Nós vamos trabalhar hoje em Daniel, capítulo de número 2. Vamos orar? Pai querido, Pai maravilhoso, abençoa, Senhor, esta aula, abençoa, Senhor, essas vidas que se encontram aqui, Senhor. Quero louvar o nome do Senhor, meu Deus, por mais um dia estarmos aqui reunidos em Tua presença para podermos, Senhor, desfrutar desse momento tão especial que o Senhor tem nos agraciado. Abençoa, Senhor Jesus, cada vida, cada pessoa, meu Pai, cada criança, cada jovem, adolescente, cada membro desta igreja, Senhor, desta comunidade, cada vida, meu Deus eterno, que estão aqui nesta manhã, Senhor Jesus, para aprender um pouco mais a Sua palavra e aproximar cada vez mais de Ti. Senhor, meu Deus, eu Te louvo, eu Te glorifico, porque se não fosse pelo Senhor, nós não estaríamos aqui. Pai querido, hoje nós vamos entender um pouco mais sobre a Tua soberania, meu Pai, e como o Senhor conduz toda a história da humanidade, inclusive as nossas vidas. Pai, nós, em nome de Jesus, Te louvamos e Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Pode se sentar em nome de Jesus. Hoje, Daniel, capítulo de número 2, a interpretação do sonho de Nabucodonosor, né? Se você puder abrir a sua Bíblia, aí você abre a sua Bíblia, aí no capítulo 2 de Daniel, está quase no centro da sua Bíblia, você já vai encontrar, né, o livro de Daniel. Oi? Depois de Isaías, depois de Ezequiel, antes de Apocalipse. Tá bom? Daniel, capítulo de número 2. Nós vamos fazer uma leitura no capítulo 2, do versículo 24 até o versículo 49. 24 até o 49. Vai ser um pouquinho extenso, mas é necessário a gente fazer essa leitura para a gente entender o contexto do estudo. Diz assim, ó: por isso Daniel entrou em Arioque, ao qual o rei constituíra para matar os sábios da Babilônia. Se foi e disse-lhe assim: não mates os sábios da Babilônia. Introduz-me perante o rei e declararei ao rei a interpretação. Se a gente fosse fazer uma abordagem mais expositiva do texto, irmãos, a gente poderia, no versículo 24, a gente aprender já algumas coisinhas aqui. Eu quero que vocês entendam o seguinte: Daniel, ele estava dentro do Império Babilônico, que era o império mais poderoso da época, governado por um rei muito poderoso, e a palavra do rei não voltava atrás. Então, a gente está falando dentro de um contexto não democrático, tá? A gente está falando de um contexto imperial, né? Então, para uma pessoa ter acesso, por exemplo, ao rei, ele deveria ser convocado. Aqui Daniel fez ao contrário. Daniel se autoconvocou. Então, aqui a gente já vê que é uma intrepidez de Daniel de dizer: não, me coloca na frente do rei que eu quero bater um papo com ele. Olha a audácia de Daniel querer se aproximar do rei, né? E ele fala: olha, não mate. Ele intercede pelos outros sábios que não eram pessoas que serviam a Deus de Israel e pede para que ele fosse levado até ao rei e ele iria declarar ao rei a interpretação do rei. Só um detalhe aqui para a gente entender, irmãos, é o seguinte: o rei ele teve um sonho, nesse sonho ele ficou perturbado e ele se esquece do sonho. E ele pede que todos os magos do reinado viessem para interpretar o sonho. Irmão Lucas, mas se o rei, nem o rei sabia do sonho, como que a pessoa vai interpretar o sonho? Não é? E ele considera todos os seus feiticeiros, magos, astrólogos incompetentes e manda todo mundo para ser decapitado, para ser morto.
E Daniel intercede. Daniel fala assim, não, eu vou lá e eu vou interpretar o sonho do rei. Na minha mente, irmão, eu acredito assim, Daniel, ele foi totalmente intrépido, ousado, confiante em Deus, sabendo que quando ele chegar diante do rei, Deus vai dar a interpretação para ele. Mas olha, irmão, durante o percurso do caminho de Daniel chegar até o rei, o que será que passou na cabeça dele? Ele falou assim, e agora? Pastor Nevi, e agora se eu chego lá e eu não tenho nada? E agora se eu chego lá e Deus não me dá nada? Entendeu, irmãos? Aí o versículo 25. Então, Arioque depressa introduziu Daniel perante o rei e disse-lhe assim, achei um varão dos deportados de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que vi e sua interpretação? Respondeu Daniel perante o rei e disse, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhadores o podem declarar ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser ao fim de dias, teus sonhos, suas visões, da tua cabeça sobre tua cama são estes. Então tu, ó rei, sobre tua cama teus pensamentos subiram a saber que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos te fez saber o que há de ser. E a mim, não pela sabedoria que em mim haja, mas que em todos os viventes, me foi revelado esse segredo, mas o fim de que a interpretação se fizesse saber ao rei e que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua era grande e seu esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e sua vista era terrível. Daquela estátua, a cabeça era de bom ouro, seu peito e seus braços de prata, seu ventre e suas coxas de bronze, suas pernas de ferro, seus pés em partes de ferro e em partes de barro. Estavas vendo até que uma pedra foi cortada sem mãos, a qual feriu a estátua em seus pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foram juntamente esmiuçados o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, e tornaram-se como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua ficou por um grande monte que encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos perante o rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois os deuses do céu têm te dado o reino, o poder, a força e a majestade. E onde quer que habitem os filhos dos homens, as feras do campo, as aves dos céus, entregou nas suas mãos e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, o outro terceiro reino de metal, o qual dominará toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, da maneira que o ferro esmiuça e enfraquece tudo, como ferro que quebranta todas essas coisas, assim esmiuçará e quebrantará. E o que viste, os pés e os dedos em parte de barro e de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, da maneira que vistes o ferro misturado com barro de lodo. E os dedos dos pés em parte de ferro e em parte de barro, querem dizer, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste, do ferro misturado com barro de lodo misturar-se-ão com sementes humanas, mas não se apegarão ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino, que não será destruído para sempre, e este reino não será deixado a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas aquele estará estabelecido para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos e esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o Deus grande fez saber ao rei que há de ser depois disso, e certo é o sonho, e fiel sua interpretação.
Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe sacrificassem oferta de manjares e suaves incenso. Respondeu o rei a Daniel e disse: certo é que vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar esse segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e deu-lhe muitos e grandes dons, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por príncipe dos prefeitos sobre todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, e a Sadraque, Mesaque e Abdinego, e porém Daniel estava à porta do rei. Que leitura boa, né? Que leitura gostosa de fazer, de ver aqui a confiança de Daniel para interpretar este sonho. Eu vou fazer essa abordagem, irmãos, hoje aqui nessa aula, seguindo aqui o fio mais prático dessa lição, né, que toda vez que a gente vai falar sobre a história de Daniel, a gente lembra da dieta de Daniel, a gente lembra do sonho do rei, a gente lembra dos reinos e tal e tudo mais, mas a gente vai fazer uma abordagem mais prático para os nossos dias. Vou falar um pouquinho sobre o colapso do ídolo e a anatomia da ansiedade humana. Você vai falar assim, mas o que isso tem a ver com a história de Daniel, com a história do capítulo 2? Tem tudo a ver, irmão. Você vai ver como que Deus, ele dá um sonho para o rei, um rei ímpio, um rei que não servia ao Deus de Israel, e através de Daniel, esse rei reconhece Deus como Deus dos deuses, e esse sonho não se ateve apenas ao reinado da Babilônia, mas se estendeu por toda a humanidade. Então, o livro de Daniel ele é considerado um livro apocalíptico, ele é um livro escatológico do Velho Testamento, é o livro de Daniel. Há os críticos que combatem, G. Anderson, esse livro, né, tem ali o tal de Sabino, um cara que é um exegeta bíblico, mas ele faz uma confusão danada, ele é um cara terrível, ele combate um monte de coisa, e ele fala assim desse livro, irmãos, como que você vai acreditar num livro que é baseado só em sonhos e visões esquizofrênicos de uma pessoa? Não tem provas arqueológicas, não tem prova disso, não tem prova daquilo, aquilo outro, aquela história, mas tá ali, todo mundo acredita. E de fato, o livro de Daniel é um livro que se fala muito de sonhos e visões, pastor Márcio. Não é? Mas é um sonho e visão, irmãos, que ele se concretizou ao decorrer da história, não é? Então, só por inspiração divina é que uma pessoa poderia ter sonhos e visões na proporção que Daniel teve, na dimensão que Daniel teve, para revelar para a humanidade toda, né, os acontecimentos da história da humanidade e quem que estaria sobre o comando. É por isso que nós cremos no livro de Daniel, por isso que nós acreditamos no livro de Daniel. Não é um sonho qualquer. Eu quero que você entenda o seguinte, irmãos. Eu não posso de forma alguma pegar o livro de Daniel e querer fazer uma interpretação e dizer, tá vendo, Deus revelou a Daniel, Deus vai revelar a mim também. Deus mostrou, deu visões para Daniel, Deus está me dando visões também. Não é assim que funciona, irmãos, porque aqui a história de Daniel é uma história exclusiva. É uma história que era somente com a intervenção de Deus para as coisas acontecer. Amém? Irmãos, Daniel ele estava preso dentro de um reinado, ele não tinha recursos, ele não tinha como ir na biblioteca consultar seus livros, ele não tinha como consultar o sacerdote, ele não tinha como consultar os profetas que estavam para fora do reino. Ele dependia exclusivamente de quem, irmãos? De Deus. Amém, irmãos? Então, eu acredito que a palavra de Deus, ela fala que quando você estiver em uma situação muito difícil, muito complicada, sem nenhum recurso do seu lado, à sua volta, irmão Lucas, você pode sim clamar a Deus e Deus dará a você a sabedoria que você precisa para aquele momento, para aquela hora, para aquela circunstância. Não é assim, pastor Márcio? Entende, irmãos? Mas isso não é via de regra. Então eu vou só depender disso. Irmãos, e a gente está com um monte de recursos ao nosso lado para resolver os problemas e a gente vai ficar esperando uma pessoa ter um sonho, ter uma visão, né?
E diga-se de passagem, tem aqueles que gostam de interpretações, né? Que gostam de falar sobre isso, mas a gente não pode se ater a isso, irmãos. Amém? Então a gente vê na linha do tempo que as coisas não funcionam dessa forma. Olha aqui para vocês verem a estátua do sonho que o rei ele teve. Esse sonho aconteceu na mente de Nabucodonosor. Esse sonho, irmãos, ele revela do micro para o macro. O que é isso, irmãos? É um sonho de eventos, de uma série de eventos que vão acontecer, que já estava acontecendo na história, que estaria continuando a acontecer mesmo depois de Nabucodonosor, e Deus revela a Daniel, e Daniel passa para o rei, não é? E esses eventos acontecem no decorrer da história. Então a gente tem ali a cabeça de ouro, a gente tem ali na metade ali de bronze, prata, e a gente vai descendo até chegar nas pernas de ferro, depois ferro misturado com barro. O que isso representa? O que isso quer dizer para nós, irmãos? Então, Deus revela para nós seus propósitos soberanos e conduz a história para o cumprimento do seu reino eterno. A finalidade desse sonho, a finalidade dessa interpretação era mostrar que Deus é soberano e sobre todas as coisas. Essa era a intenção de Daniel. Essa era a intenção de Deus, dar a interpretação ao rei. Entende, irmãos? Pastor? Só uma coisa, Livaldo, acho que é importante você só frisar aí pra gente o seguinte, que hoje, você está falando de sonho, interpretação e tal. Sim. Aí, hoje, eu acho que se tornou uma cultura até no nosso meio, mais do que um costume até. E as pessoas têm o hábito de achar que pode sim interpretar o sonho assim, por exemplo, sonhou com cobra, é traição. Sonhou com não sei o quê, não sei o quê. Só frisar que isso não existe. Isso aí para nós. Sim. Porque, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa cabeça, se você estudar um pouquinho, você vai descobrir que ela tem uma potência, ela tem um poder muito grande, de até mesmo você ver coisas que ninguém outro vai ver. E você cria também coisas que outras pessoas não vão conseguir ver. Então, tomar muito cuidado nesse sentido. Volta lá no capítulo 1, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, sonhou o rei sonhos, e seu espírito se perturbou, e seu sono se quebrantou nele. O que isso tem a ver, irmãos? A nossa lição aqui traz um título bem interessante: A Crise do Sonho Misterioso. Eu tive um sonho, esses tempos atrás, irmãos, que foi muito perturbador. Quem já teve sonhos que tirou o seu sono e eu fiquei, irmãos, mais ou menos acho que uma semana perturbado com essa coisa na cabeça. Sabia que era apenas um sonho. Não contei para ninguém, às vezes eu conto para a Angélica. Entende, irmãos? Mas eu não me apego a isso, mas foi perturbador. Eu não esqueci do sonho. O rei aqui, ele esqueceu do sonho. O rei, ele sonhou e... preste bem atenção, irmãos. Por que assim como quem montou essa aula, colocou que a crise do sonho misterioso, né? E eu coloquei ali aqui no slide, o colapso do ídolo e a anatomia da ansiedade humana, vocês vão entender o porquê. Por que o rei ele esqueceu do sonho? A teologia, algumas teologias dizem que o rei fez uma média para testar os magos, os feiticeiros. Irmãos, mas isso não cola. Por quê? Porque o primeiro versículo fala assim, ele teve um sonho, seu espírito se perturbou. Ora, gente, se ele só está fazendo para testar os magos nas interpretações, então por que ele vai ficar com o espírito perturbado? Não faz sentido. Entende, irmãos? Aí ele ficou com o espírito perturbado e passou-se-lhe o sono. O que isso quer dizer, irmãos? Porque o sonho foi tão perturbador,
que ele teve com essa estátua, que a mente dele bloqueou o sonho para proteger a sua própria mente, para proteger a sua própria cabeça. Irmãos, tem sonhos que foi no nível de Nabucodonosor, que ele ficou tão apavorado ao ponto dele esquecer o sonho. Só que a dor, né, a angústia, Rafael, ele continuava sentindo no corpo. E ele ficou perturbado com esse sonho. Entende, irmãos? E às vezes a gente tem noites e noites e mais noites que às vezes a gente pode passar um pouquinho algumas experiências do tipo, né? Mas a gente não se apega a esses tipos de coisas, porque a gente sabe, irmãos, que a nossa cabeça ela tem capacidade de criar. No caso do rei aqui foi diferente, porque era algo vindo da parte de Deus e ele se perturbou e Deus tinha que travar esse sonho na cabeça dele para que Daniel pudesse fazer a sua parte. Então, quem é que está no domínio da coisa aqui, irmão? Quem é que está dominando tudo? Quem que está soberanamente conduzindo a situação, Janos? O próprio Deus. O próprio Criador. Entende, irmãos? Então, Deus tinha esse plano, né? Então, esse texto aqui que mostra, né, um detalhe clínico que a teologia frequentemente ignora. E você fala, como assim? Quando a gente lê essa parte que passou-se-lhe o sono, significa o seu sono quebrou-se de dentro dele. É parecido com aqueles problemas que a gente tem durante a nossa vida, né, pastor Ademir, que a gente perde o sono. Alguém já teve isso, irmãos? Eu já tive, irmão. A gente perde o sono por causa do problema ser tão perturbador na nossa cabeça. Entende, irmãos? Então não foi uma noite comum de insônia que o rei teve. Foi uma fragmentação psicossomática. O homem mais poderoso da terra está em pânico e sem chão. O homem mais poderoso está em pânico. Aí quando Daniel chega e revela o sonho, Rafael? O rei fala, rapaz, esse Deus de Daniel realmente é o Deus dos deuses. Porque quem é mais que poderia me perturbar a não ser esse Deus? Entende, irmãos? Então, aqui houve uma amnésia na cabeça do rei. Para a gente entender isso, irmão, ele sofreu uma amnésia, que a psicologia chama de lacunar induzida por choque psíquico. Isso acontece, irmãos, com a gente. Alguns eventos podem ser tão forte e profundo, traumaticamente falando, ao ponto da sua cabeça esquecer de tudo isso. Você sabe que você viveu, mas a sua cabeça esquece, ela bloqueia essa situação. E isso que aconteceu. O que ele viu no sonho foi tão aterrorizante para o seu ego, né, uma estátua gigante que representava o fim de tudo que ele construiu e que a sua mente reprimiu a lembrança como mecanismo de defesa. O sonho foi esquecido pela mente consciente, mas o trauma ficou retido no corpo e no espírito. O espírito se perturbou. Ele sabe que viu o fim do mundo, mas não consegue acessar a memória. Ele sabe que viu, a situação foi tão terrível, mas ele não conseguia acessar essa memória. Esse mecanismo de defesa fez com que o rei esquecesse o sonho. Olha Deus trabalhando, irmãos, dentro dessa área. Não é? Então, deveria ser unicamente uma pessoa que tivesse uma intimidade tão profunda com Deus para ter a revelação do sonho do rei, que até o rei mesmo tinha esquecido, mas a interpretação. Então não era para qualquer um. Não era qualquer um que ia chegar lá. Inclusive Sadraque, Mesaque e Abednego estavam junto com Daniel. Nem eles se propuseram, irmãos. Né? E Daniel foi. E Daniel se assentou. Os sábios, eles falham na resposta. A nossa lição aí vai falar que Nabucodonosor ele dá uma ordem radical. Ele exige que seus sábios revelem não apenas a interpretação do sonho, mas também o próprio conteúdo do sonho.
Aí, irmão, vem essas pessoas em pleno século XXI, hein, pastor, e vai querer dizer que está sonhando alguma coisa de grande, grandioso demais, ô Jans. Não é? Algo humanamente impossível. As respostas ali na lição aí, irmãos. Os sábios falam na resposta. A resposta dos sábios expõe a limitação da sabedoria humana sem o auxílio de Deus. Eles admitem. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Na história, na nossa história, nenhum rei fez esse pedido que o rei está fazendo. É impossível. Até os magos reconheciam. É impossível a gente saber o conteúdo do sonho. Além do conteúdo, a gente tem que interpretar esse sonho. Se o próprio sonhador não lembra do sonho, quem dirá nós? Vamos lembrar do sonho? É interessante que Daniel não se achava, né? Não, de forma alguma. Às vezes, algumas pessoas que já por algum motivo tiveram algumas experiências onde Deus mostrou alguma coisa e realmente mostrou mesmo. Sim. Aí a pessoa acha que ela faz aquilo. Ela ora e Deus mostra. Sim. Ela não precisa da Angélica, de ninguém, mas a Bíblia é muito clara quando ela diz que Daniel, a primeira coisa que ele fez, quando ele foi procurar os amigos dele para interceder. Exatamente. Para intercessão através para ele ter ali que o Senhor ajudasse ele naquilo, mas ele sabia que ele não estava sozinho. Sim. Hoje, vamos dizer assim, ele sabia que ele podia contar com a igreja, Uhum. Ele sabia que ele podia contar com os irmãos. Sim. Né, em oração, para que o Senhor entrasse com providência naquela causa. Sim. Era uma causa muito de vida ou morte. De vida ou morte. Né? Então, de vida ou morte. Ele não se viu sozinho. Sim. E hoje nós vemos assim que algumas pessoas que talvez se dizem profetas, que têm sonho, coisas, geralmente essas pessoas vivem individual. Elas são individualistas. Sim. Sim. Eu que faço, eu que oro, eu que falo, Deus me mostra. Peraí, Deus mostrou para a igreja, Deus mostra. Então, por isso que aqui a gente pode entender também o valor da comunhão. Da comunhão. Tem que ter com a igreja, com os irmãos. Exatamente. Porque é bem claro, o versículo 17, quando diz: então Daniel foi para casa, explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus. Então ele não estava sozinho nesse barco, mas o Senhor mostrou para ele. Né? Perfeito. E mais uma coisa, irmãos, isso que a pastora falou é interessantíssimo, e eu já observei isso, não sei se o pastor Márcio já observou, alguns irmãos já observaram, pessoas que vivem nesse estilo de vida espiritual, elas não têm coragem de se assentar a essa cadeira e estudar uma escola dominical de 1h30. Sabe por quê? Porque ela tem medo. Sabe qual que é o medo? O conhecimento vai ofuscar esse tipo de coisa que a pessoa tem na cabeça. O conhecimento vai tirar ela dessa posição, vamos dizer assim, vai clarear a mente dela de tal forma... Exato, e ela vai perder isso. E de fato vai acontecer isso mesmo, irmão. Eu explico isso de uma forma muito simples, já falei aqui algumas vezes. Toda vez que todos nós que nos convertemos a Cristo, que nós não nascemos num berço cristão, todos nós que convertemos a Cristo, no início da nossa caminhada, como que era a presença do Espírito Santo na sua vida? Parece que a coisa ficava tão sensível, que, ai meu Deus do céu.
Não é? Aí o tempo vai passando, você vai buscando conhecimento, você vai crescendo na graça. Irmãos, o Espírito Santo está dando leitinho para a gente lá no início da caminhada. É por isso que a gente sente arrepios, é por isso que a gente fala facilmente em línguas, é por isso que a gente pula, é por isso que a gente se alegra. Aí o Espírito Santo vai ensinando a gente a dar os primeiros passos. Aí você começa a andar, a dar os seus primeiros passos com a sua própria perna. Aí o Espírito Santo começa a direcionar você no conhecimento. Aí parece que aquela sensibilidade que você tinha, parece que vai perdendo. Só que não vai perdendo, irmãos, é você que vai se amadurecendo. O Espírito Santo continua lá. Você vai continuar sentindo ele. Só que agora ele vai caminhar você para um nível de maturidade e o Espírito vai dizer, agora eu quero que você ande, caminhe aí com as próprias pernas e eu vou só direcionar a sua caminhada. É como uma criança, irmão. Um bebezinho, ele precisa plenamente 100% dos cuidados dos pais. Sim ou não? Não é? Mas quando a criança começa a andar, ela fica dependente 100% dos pais? Não. Porque ela já começa a usar o banheiro sozinha, ela já começa a preparar algumas coisinhas para ela sozinha, e por aí vai. E alguns cristãos, eles não querem, porque, irmãos, a religiosidade, ela é tão terrível, que a pessoa ela prefere criar muros de regras à sua volta, porque ali ela mantém naquele mundinho dela, não é? Com esse tipo de coisa, sonho, revelação, aquela coisa e tudo mais, e a pessoa não cresce, não evolui. Então, se ela senta, ela não tem coragem, ela tem medo, porque o conhecimento liberta. Vai libertar ela, irmãos, vai colocar ela numa posição de pessoa madura, consciente, que vai saber olhar para uma situação. Não, temos que resolver dessa forma, não é? Buscar sabedoria para trabalhar, para resolver os problemas da vida. Isso é liberdade, irmão. A gente vai ficar dependendo de Deus para Deus revelar tudo e mostrar tudo para a gente, mas aí você está na fila do banco para resolver um problema lá com o banqueiro e você quer que Deus dê para você. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Não é? É muito abuso da nossa parte. A gente se torna, que nem o pastor Márcio Dias falou sobre consumidores da graça. Eu vou usar só esse termo consumidor, mas de uma outra forma. As pessoas se tornam consumidor do Espírito Santo. Né? Ele só quer o Espírito Santo como um produto para consumir esse bel prazer. E o Espírito Santo não é isso, mano. Ele é uma pessoa, ele quer relacionamento, ele quer entender, ele quer te ouvir, ele quer que você fale, quer que você escute. Entende, irmãos? Então, é isso que a pastora falou. A gente vai falar um pouquinho sobre a busca por sabedoria divina, o que isso quer dizer para nós hoje. Tá certo? Aí vem, irmãos, agora aqui, para a gente entender, Daniel 2, não é apenas uma tabela cronológica de impérios passados, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, não. Isso quer dizer muito mais sobre a entropia da civilização humana, uma corrida tecnológica imponente que caminha passos largos em direção à própria fragilidade estrutural. O que isso quer dizer, irmãos? Observe aqui a estátua. A estátua, ela tem cabeça de quê? Cabeça de ouro. Geralmente o ouro, irmãos, ele não é feito para ser estrutura. Geralmente o ouro ele é mais usado como enfeite, como beleza. Quando se usa algo para ter uma estrutura, você usa o quê, Rafael? Ferro, aço, não é? O ouro não é usado para fazer uma estrutura, uma sustentação, uma base. O ouro ele é usado mais para outros fins. E o ouro aqui representa, irmãos, sabedoria, entendimento, conhecimento, brilho e tudo mais que representava o Império Babilônico. O Império Babilônico, eles eram os caras, era a elite da sabedoria da época. Entendeu? Por isso que no sonho, o Império Babilônico é a cabeça. Depois você vai vendo, vai descendo, irmãos. Vem aqui os impérios, né, do Medo-Pérsia, depois vem o Império Grego e vai abaixando até a gente chegar aonde, irmãos? Na mistura de ferro e barro. E diga-se de passagem, já vou adiantar umas coisinhas aqui, ferro e barro não se mistura. Se você pegar o ferro
e for querer fundir ele com o barro, ele pode ocupar o mesmo espaço, o mesmo lugar, mas ele não se funde. Entende, irmãos? Então, o que nós estamos falando? Estamos falando aqui, Mateus, de desvalorização da raça humana. Ou seja, começa com ouro e termina no ferro e barro, fragilidade. Nós estamos falando de uma decadência de valores que vai acontecendo ao decorrer da história. A mesma proporção que vai crescendo a tecnologia, que vai crescendo um monte de coisa, a ciência, política, cultura, moralidade, essas coisas todas, irmãos, ao mesmo tempo vai havendo uma decadência moral na história da humanidade. A humanidade ela vai cada vez mais sucumbindo na sua própria sabedoria humana. É exatamente isso que está representando. Então, está representando muito mais do que impérios que já passaram, já aconteceram. Está falando, irmão, sobre mim, sobre você. Se a gente lê Daniel, a gente tem que ler Daniel com essa visão hoje para a gente entender, irmãos, por que vai descendo, por que o nível vai descendo, o nível vai abaixando, né? De ouro, prata, bronze, ferro e barro. Entende, irmãos? Aí vem, irmãos, aqui para a gente entender, né, essa questão. Eu coloquei aqui para a gente entender as crises, né, que o rei teve, o sonho e essa parte aqui da civilização. E a gente vai entender agora, irmãos, sobre essa progressão dos metais. Eu coloquei aqui progressão de metais, queda do valor e aumento da brutalidade. Entende, irmãos? E a degradação da consciência humana. Aí entra onde a pastora Noemi falou, a busca por sabedoria divina. Daniel, ele é uma representação, irmãos, da história que nós estamos vivendo hoje. Eu e você, nós somos como Daniéis que vivemos no Império Babilônico hoje. É possível viver dentro de um Império Babilônico, pastora, sem se contaminar? É possível viver, irmão Mateus, dentro de um reino dominado por uma cultura egocêntrica, maligna, suja, imunda, sem se contaminar? Então veja, irmãos, a estátua vista no sonho segue uma progressão de materiais muito específica: cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro com barro. Se a gente observar aqui, irmãos, é um termo que o pessoal usa na biologia de termodinâmica. Acho que o Jean sabe falar um pouco sobre termodinâmica, ele estudou aí a parte elétrica. Acredito que fale alguma coisa sobre isso daí, da engenharia dos materiais. Descobrimos duas leis inversas que quebram o pensamento teológico aqui. A lei da desvalorização econômica versus a lei da desvalorização econômica versus aumento da brutalidade. Entende, irmãos? O que é isso aqui? A estátua diminui drasticamente em valor monetário e maleabilidade à medida que descemos em direção aos pés. O ouro é nobre e maleável. O ferro é barato e rígido. Espiritualmente falando, isso mostra que o progresso humano é, na verdade, uma regressão moral. Achei interessante isso daqui, irmãos. E é a mais pura verdade. Né? À medida que a história avança, a humanidade não está evoluindo. Ela está se tornando mais barata, fria e insensível. Por isso que a gente vê essa estátua, irmãos, exatamente assim. Por isso que a sequência segue essa ordem. O que isso quer dizer? O ouro embora seja precioso, o ferro e o bronze têm maior dureza mecânica. Por isso que eu falei, o que se usa para fazer uma estrutura? Não se usa ouro, se usa ferro. Nós estamos falando de rigidez. Você vai entender onde eu vou chegar. O monumento se torna pesado no topo em valor, mas extremamente pesado na base em termos de força bruta.
A cabeça de ouro representa a sabedoria da Babilônia, né, os mistérios da Babilônia. O peito de prata e o ventre de bronze são avanços da máquina comercial e militar, né? Olha isso, irmão. E as pernas de ferro representam a pura mecanização, o império industrializado que esmaga e quebra tudo. Roma. Né? O que a gente vê aqui, irmãos? Saímos da era da consciência e do espírito e descemos para a era da máquina e da rigidez institucional. A humanidade moderna mimetiza essa estátua. Somos tecnologicamente gigantescos, mas moralmente vazios e pesados, que é representado pelo ferro. Vamos parar e refletir um pouquinho, irmãos. Não vamos analisar lá fora, não. Vamos analisar aqui dentro. Irmãos que não perdoam irmãos. Irmãos que não suportam irmãos. Estamos falando, irmãos, dentro da igreja. Então nós estamos o quê? Nós somos tecnologicamente gigante, pastor Márcio. Né? Poderosos, mas moralmente vazios e pesados. Porque entramos nessa era da tecnologia, irmãos, e nós estamos deixando passar aquilo que é mais precioso, que é o contato humano, que é o contato visual, olho no olho, sentar, conversar, bater um papo. Isso me fez lembrar, irmãos, eu fui levar a minha sogra para fazer uma ultrassom dos exames lá no shopping center, e eu entrei na sala e deveria ter mais ou menos umas 20 pessoas, umas 25 pessoas sentadas na sala de espera, pastor. Irmãos, eu olhei para aquelas pessoas, todas, prostrada perante o celular. Para ter uma ideia, para o chamado no telão, na tela, eles têm que aumentar o volume. Porque se eles colocarem no volume baixo, a pessoa não ouve. Em silêncio. Sabe quando você está muito focado numa coisa, uma pessoa pode gritar do seu lado que às vezes você não escuta. Percebe como que a gente está se prostrando gigantescamente tecnológico, tecnologicamente gigantesco. Dominamos a inteligência artificial, aliás, sabe lá se quem está dominando quem, né? Temos uma máquina na nossa mão, digitalmente falando, poderosa. Estamos sentados do lado de uma pessoa e às vezes nem sequer sabemos o nome. Estamos terrivelmente conectados via internet e desconectados presencialmente. Então, a estátua, irmãos, ela está revelando muito mais do que apenas um acontecimento da história entre reinados que já se passaram. Mostra para mim e para você, irmãos. Será que nós não estamos rígidos, duros como um ferro, ao ponto de não liberar perdão, ao ponto de não abraçar, ao ponto de não estender as mãos, ao ponto de não ajudar, ao ponto de não estar em comunhão, como a pastora disse, ao ponto de não estarmos fazendo coisas humanas, estamos nos robotizando, estamos nos tornando os robôs de nós mesmos, ao ponto de fazer com que o outro se comporte como nós também. Inclusive, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, que senão até os nossos filhos vai começar a se comportar como nós. Porque o filho olha lá, o pai está lá no celular, olha para a mãe está lá no celular. Não, ele vai querer um celular também. E essa geração é a primeira geração que é mais burra do que seus pais. Sim. E o acesso ao conhecimento é muito maior. Muito maior, Vocês têm que fazer uma faculdade da sua casa, aqui, do celular. Sim. Mas o que eles consomem não é isso. Hoje, né, Augusto Cury, ele fala que hoje uma criança de 8 anos tem toda a sabedoria que o Império Romano tinha na época. O imperador romano, ele adulto, com 30 anos, uma criança de 8 anos já tem o conhecimento que ele tinha.
Vivemos numa sociedade hiper acelerada. Não é nem acelerada, é hiper acelerada. Não temos mais a paciência de espera. Se você senta para ser atendido, o nome já diz. Se você vai no hospital, você é considerado um paciente, não é? Mas você é paciente de fato para aguardar a sua chamada? Não é, irmão. Fui levar lá o Misael para fazer um raio-x do braço, a Angélica ficava mandando mensagem no celular. Amor, vai na recepção. Amor, vê lá se já vão chamar. Amor, vê lá o que aconteceu. Amor, por que não chamou ainda? Amor, já passou 20 minutos. Entende, irmãos? Então a gente já vive. Que tal a gente fazer uma dieta, fazer um jejum de tecnologia? Agora não é mais. Irmãos, é interessante. Às vezes eu deixo o celular em casa e subo no serviço, né, para trabalhar e fazer algumas coisas. Né, a gente já fica. Nossa, meu Deus, cara. Parece que é um. Irmãos, o celular se tornou um membro do corpo humano. Você não vive mais sem ele. Entende, irmãos? Né? E que tal a gente usar essa tecnologia a nosso favor? Que tal a gente pegar essa tecnologia e transformar ela numa ferramenta, né? Para abençoar, para ajudar, para fazer coisas boas. Não é, irmãos? Então a gente vai entender um pouco sobre isso daqui. Agora eu quero que você entenda o seguinte, irmãos. Ferro mais barro e incompatibilidade. Vamos falar sobre alianças frágeis e fragilidade da civilização. Daniel ele está numa posição onde ele dependia exclusivamente de quem? De Deus. Olha aí, ó, a busca por sabedoria divina. Diante da ameaça de morte que pairava sobre ele e seus amigos, Daniel nos ensina um princípio essencial da vida espiritual. Quando os recursos humanos falham, devemos buscar a intervenção do Deus Todo-Poderoso. Deixa eu repetir. Quando os recursos humanos falham, devemos buscar a sabedoria que vem de Deus. Irmãos, quando os recursos humanos falham... Tem que buscar primeiro. Não, irmãos? Então, sim. Você fala, não tem mais o que fazer, vamos orar. Vamos. Agora é com Jesus, irmão. Em vez de se desesperar ou reagir com violência, Daniel escolheu recorrer à oração, demonstrando confiança na sabedoria divina. A sua atitude revela o caminho seguro diante das crises. A busca humilde, perseverante e confiante na revelação de Deus. E o capítulo 2 de Daniel ensina que a oração é o segredo da vitória do crente em tempos de prova. Em tempos de prova. Primeiro, a prudência na conduta. Irmãos, não adianta a pessoa querer dizer que ora, faz jejum, tal, mas se a pessoa não é prudente na conduta. Ela não tem uma prudência. Daniel falou. Então Daniel falou, avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei que tinha saído para matar o sábio da Babilônia. Aí a pessoa às vezes vai perante uma autoridade e quer ser como um Daniel, mas quer ser no estilo estúpido. Não, porque assim diz o Senhor, meritíssimo. Vai nessa para você ver o que acontece contigo. Aonde é que eu... foi o senhor que falou uma vez, né? Sobre que o patrão era do diabo. O funcionário crente chega para o patrão e diz que o patrão é do diabo, né, pastor? Mais ou menos assim. Aí o patrão manda embora o funcionário e diz, agora você vai ver o diabo demitir um crente. Não, o patrão... O filho do diabo vai o filho do crente, o filho de Deus. Tá entendendo, irmãos? Então as coisas não funcionam dessa forma. Então veja, Daniel falou avisada e prudentemente. Irmãos, eu converso com o juiz, eu converso com o delegado, eu converso com quem for de autoridade. Você também pode conversar tranquilamente porque ele é uma pessoa, mas com o devido respeito. Mas é só porque é o delegado eu tenho que respeitar ele, porque ele é delegado, só porque ele é juiz, Rafael? Não, irmão, você tem que conversar com todas as pessoas como se fosse uma autoridade.
e tratar todas elas com devido respeito, até uma criança. Você tem que respeitá-la. Como que ela vai aprender o princípio do respeito se você não respeita ela? Como que você vai ensinar o princípio do respeito se você não respeita uma criança? Entende, irmãos? Então essa foi a primeira característica de Daniel. E Daniel vai em busca de oração. Ele vai buscar a resposta. Ele vai adorar a Deus. Ele vai atribuir toda a glória a Deus. Tá? Que isso tem a ver, irmãos? Daniel aqui vai mostrar para a gente, irmãos, sobre a incompatibilidade. Ou seja, o que acontece aqui com ferro e barro? O que Daniel está querendo dizer nessa interpretação? Ferro misturado com barro cozido. Na ciência dos materiais, o ferro e a cerâmica, que é o barro cozido, possui coeficiente de expansão térmica completamente diferente e ausência total de coesão molecular. Eles não formam uma liga metálica, eles apenas ocupam o mesmo espaço sob pressão. Apenas ocupam o mesmo espaço sob pressão. O que isso quer dizer, irmãos? O significado de misturar-se-ão mediante semente humana, que a gente leu no texto. É um dos versículos mais misteriosos da Bíblia. O nível macro representa alianças políticas fracassadas. No nível profundo e atual, representa a tentativa da civilização global terminal de fundir o mecânico, que é o ferro, com o orgânico, que é o barro. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje, irmãos? É uma tentativa de misturar, pastor Noemi, de misturar o ferro com barro. O que isso quer dizer, irmão? De misturar a fé cristã com as coisas do mundo. A estrutura lá fora é rígida. A estrutura lá fora é institucional. Não é flexível. E eles estão trazendo isso para dentro da igreja, eles estão trazendo isso para dentro da fé cristã, ou seja, estão querendo misturar, Mateus, o ferro com o barro. Só que isso é imisturável, isso não se mistura. É impossível, irmãos. Por isso que eu falei, nós somos os Daniéis dos últimos dias. Nós, Igreja de Cristo, somos os Daniéis dos últimos dias. Não devemos permitir, irmãos. O barro representa a humanidade. Fomos formados do barro. O ferro representa as instituições rígidas, controle estatal, tecnologia, sistemas artificiais. E a sociedade dos últimos dias tenta criar uma coesão forçada, uma coesão social forçada, seja através do totalitarismo digital, de leis humanas ou de transhumanismo. O que isso quer dizer, irmãos? Palavras difíceis. Deixa eu dizer uma palavra bem simples, irmãos. Estão tentando ligar o que é vivo, que é o barro, ao que é artificial e morto, que é o ferro. Entendeu? Qual que é o resultado? Qual que é o resultado dessa mistura? Uma sociedade psicologicamente, pastor, quebradiça. Uma pessoa do sexo masculino recebendo uma orientação de transformação para mulher. Ou vice-versa. E esse processo, que vai acontecendo, psicologicamente falando, é a tentativa de desmontar aquilo que Deus fez, que é original, que é orgânico, que é vivo, e misturar com o que é artificial e morto. E o que eles estão fazendo, irmãos? Eles estão trabalhando de todas as formas para implantar essa cultura suposta. Estão desculturizando a fé cristã e culturizando com esse estilo de vida. Percebe?
Percebe o que significa a estátua do rei? Então, a estátua do rei ali não era apenas uma história de eventos históricos, Mateus, que estaria acontecendo. É muito mais profundo do que isso, irmão. E por que eu estou falando, irmãos, que o ferro é estrutura? Porque é isso que está acontecendo, irmãos. Estruturalmente falando, eles estão tentando criar essa estrutura rígida, porque não aceita que ninguém fala contra, não aceita que ninguém bata de frente, não aceita que o cristão chega lá e diga, não, mas isso aí está errado, porque isso aí é errado, isso aí é pecado e tal e tudo mais. É uma estrutura inflexível. O menor ponto de impacto na base fará com que toda a estrutura colapse, porque o ferro não se apega ao barro. Os irmãos lembram na estátua, irmãos, que o que desce aqui? O que vem aqui no pé? Uma pedra, não é? Uma pedra desce cortada por mãos e atinge aonde, irmãos? A cabeça? O peito? O quadril? As pernas? Não, atinge aonde? Aonde o ferro está misturado com o barro. Porque basta apenas um ponto de impacto para que essa estrutura toda, Mateus, venha por terra. E nós estamos chegando nesse tempo. Nesse tempo onde Cristo, o Rei dos Reis, vai vir como pedra e vai bater nessa estrutura que aparentemente lá fora é rígida, firme, estrutural, não é? Mas ela está misturada com barro. Então, ao mesmo tempo, ela é frágil e ela cairá facilmente. Daniel, ele glorifica, irmãos, a glorificação do Deus soberano. Daniel, ele poderia bater no peito, pastor Márcio, dizer, eu sou o cara, você viu? Cheguei lá, revelei o sonho, eu revelei o sonho, ainda por cima dei a interpretação do sonho, não só revelei, mas também interpretei. E aonde que o rei me colocou, hein, meu Daniel? Me colocou como governador da Babilônia, rapaz, eu governo todo mundo aqui, ó, Sadraque, Mesaque, Abednego, estão aqui, ó. E eu tô aqui, ó. Porque eu tenho, eu sou, eu faço. Não, irmãos. Como a pastora Noemi disse, ele foi procurar os seus amigos, seus irmãos, e foram orar, foram buscar orações, em oração, para revelar ao rei, e foram glorificar o nome de Deus. Aleluia. Então tudo que a gente faz, irmãos, é para glorificar o nome de Deus. Sabe aquelas pessoas que às vezes ficam preocupadas em você roubar a alma que ela ganhou para Jesus? Uma pessoa ganha uma alma para Jesus, aí você chega, não, vamos discipular. Não, pode deixar que eu vou discipular. Irmãos, a palavra de Deus fala que Paulo, ele disse, né, que um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Então, se você está para glorificar o nome de Jesus, irmãos, levanta a sua mão e dá glória a Deus se tem gente querendo te ajudar a discipular, a ajudar a estender a obra de Deus cada vez mais longe. Não, porque não, se eu não, pastor, eu não posso fazer isso não, porque senão o outro vai ocupar o meu lugar, o outro vai querer fazer o que eu faço. Isso aí daí. Se você está procurando glorificar o nome de Jesus, meu amigo, pouco importa. Se você está em cima ou embaixo, na direita ou esquerda, na frente ou atrás, você está na obra de Deus. E vamos que vamos, irmão. Não é, pastor? Se chegar outro melhor que você, dá glória a Deus, dê as mãos e anda junto e vá aprender com ele também. Esse é o cristão liberto, irmão. Cristo veio para nos libertar. Esse é o cristão liberto, né?
Então veja aqui, irmãos, o conceito de cortada sem auxílio de mãos. Versículo 34. Olha o que diz o versículo 34. O triunfo do reino de Deus. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Na lição aí diz assim, no sonho, uma pedra cortada sem auxílio de mãos atinge a estátua e destrói completamente. Essa pedra simboliza o reino de Deus que surgiria sem intervenção humana e se estabeleceria para sempre, substituindo todos os reinos terrenos. Daniel anuncia que ao final da história o reino do Senhor triunfará absoluta e eternamente. Esse tema ecoa ao longo de toda a Escritura, culminando na proclamação do reino de Cristo no Novo Testamento. Para os crentes, essa visão traz esperança e encorajamento. Embora os sistemas humanos pareçam dominar hoje, é o reino de Deus que prevalecerá no final. Não é? Muito embora a gente olhe para essa estrutura que a gente vê lá fora de ferro, aparentemente, não é? Rígida, inflexível, não é? Mas ela terá a sua recompensa. A expressão aqui, irmãos, indica que a pedra não sofreu o processo da manufatura humana. Ela não foi lapidada, projetada ou extraída pelo esforço do homem. Essa pedra, ela surgiu. Ela pertence a uma ordem de realidade completamente diferente, a realidade do reino de Deus. Ela introduz um sistema fechado da história humana, uma força externa e soberana, Deus, o Cristo. Não é? Por que os pés? Por que não a cabeça? Note que a pedra não atinge a cabeça de ouro, nem o peito de prata, ela atinge diretamente os pés. Deus não destrói a cultura humana atacando o topo, ele destrói o sistema atacando a sua base de sustentação. O ponto mais fraco da autossuficiência humana, a ilusão de que o ferro e o barro podem andar juntos, é onde o julgamento se choca, é onde o julgamento vai começar. Quando uma pessoa, irmãos, ela está vivendo no seu ego puro, Deus não começa pela cabeça, Deus vai no pé. Deus desestabiliza a pessoa e a pessoa cai. Não é? Não é assim que Deus fala, que Deus abate os soberbos e exalta os humildes? Por que Deus exaltou Daniel? Por que Deus permitiu que Daniel fosse governador da Babilônia? Porque Daniel foi o humilde. Então veja, irmãos, o versículo 35 diz que após o impacto, ferro, barro, o bronze, a prata, o ouro, tornaram-se como a palha nas eiras, no estio, e o vento os levou. O impacto desmaterializa o peso dos impérios. Tudo que parecia sólido e pesado e eterno vira fumaça e palha leve. Em contrapartida, o que parecia uma pedra pequena cresce até se tornar uma montanha que enche a terra. O reino de Deus inverte as leis da física humana. O que é pequeno se torna eterno, o que é pesado vira nada. Então não tem como, né, irmãos, a gente pensar que somos alguma coisa. Agora, para mim, partir aqui para o final, eu quero ler aqui o reconhecimento da soberania de Deus. Então o rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou, rosto em terra perante Daniel e ordenou-lhe que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Meu Deus. Qual foi o erro de Nabucodonosor? Foi projetar o futuro como um monumento estático de orgulho. E nós fazemos o mesmo. Quantas vezes nós construímos as nossas próprias estátuas interiores?
Vou finalizar com você nesse sentido, irmão. Quantas vezes nós construímos as nossas próprias estátuas interiores? Às vezes dentro da igreja. Às vezes no seu ministério. Às vezes naquilo que você é, naquilo que você faz. E você acaba criando a sua própria estátua. Veja que a estátua tem a cabeça de ouro, que brilha. E você quer brilhar para que as pessoas olhem para você e aplaudam. Erguemos cabeças de ouro, que representa planos brilhantes, intelecto soberbo, carreiras corporativas impecáveis. Sou o cara, Lucas? Não. Mas sustentamos tudo isso aonde, irmãos? Com pés de barro. Uma saúde mental fragmentada, um casamento em ruína, uma vida espiritual vazia, uma dependência de remédio para dormir como rei. A pessoa está lá, irmãos, com a cabeça de ouro, Mateus, não é? Com planos brilhantes, com muita coisa, riquezas e tal e tudo mais, irmãos, mas está sustentando tudo isso com pés de barro. Às vezes a pessoa, para dormir, ela precisa de remédio, porque não tem paz interior. A pessoa, ela não consegue conviver com pessoas. Ela não consegue ter vínculos. Mas às vezes você consegue conversar um pouquinho com ela, ela conta cada coisa, ela planos, um monte de coisa. Irmão, mas a sustentação está frágil. Estamos tentando fundir a rigidez e a performance do mundo, que é representada pelo ferro, com a nossa fragilidade humana, que é representada pelo barro. E essa conta não fecha. O cansaço e a depressão da nossa geração são o resultado de tentarmos manter de pé um ídolo que não tem coesão molecular. Você olha para a pessoa, tem aparência, Janderson. Mas por dentro é oco. Não espere que a sua estátua caia sobre você. Permita que a pedra angular, que é Cristo, colida hoje com as bases do seu orgulho egóico, deixa que o vento do Espírito Santo leve embora a palha das suas falsas seguranças. Confia no Senhor. Confia em Deus. Convide, irmãos, essa manhã, para que você não se prenda às coisas estruturais da sua vida. Às vezes você se prende, na sua sabedoria, própria sabedoria. Às vezes você se prende, nas suas próprias convicções. Às vezes você se prende, não em Deus, mas às vezes em outras pessoas. Ou fica dependendo de outras pessoas para resolver situações que você deveria buscar em Deus. Qual que é a sua estátua que precisa ser demolida hoje? Porque às vezes nós criamos, irmãos, sem perceber. Começamos a depositar demais confiança, às vezes, na própria esposa, do que em Deus. Ou vice-versa. Ou a esposa começa a confiar demais no marido do que em Deus. E começamos a levantar essas estátuas, e elas começam a assumir o lugar que era para Deus estar assumindo. E às vezes, quando vem
alguma luz sobre a sua vida, algum sonho interessante, alguns planos interessantes, não é, irmão Lucas? Você esquece de Deus. Você esquece que foi Deus que lhe deu. Você esquece que foi Deus que colocou no seu coração esse desejo de realizar. E você começa a levantar essa estátua. E às vezes é Deus que está dando para você a sabedoria. É Deus que está dando para você o conhecimento. É Deus que está dando para você o entendimento, para você prosperar, crescer, evoluir, amadurecer, se tornar bem-sucedido na sua vida. Mas toda a honra e toda a glória tem que ser dado a quem? A Deus. Então, se você, irmãos, percebe que você está se elevando demais, o seu coração está se elevando demais, então deixa eu falar uma coisa aqui que talvez vai soar meio estranho para você. Permita que Deus mande um espinho na carne para ti. Permita que Deus manda lá o espinho. Todos nós temos nosso espinho na carne. Eu tenho o meu, a Angélica tem o dela, o Mateus tem o dele, o pastor tem o dele. Assim como Paulo. Para que Paulo não levantasse, Rafael, uma estátua de ouro dentro do coração dele, Deus permitia que um mensageiro de Satanás, um espinho na carne, ficasse ali, para que Paulo não se inflasse, não se enchesse de seu orgulho, do que ele fazia. E Paulo poderia fazer isso, porque Paulo foi fora da curva. Paulo era um apóstolo. Paulo poderia bater no peito como ele fez no início do seu ministério e dizer, não, eu sou o cara. Depois ele reconhece que ele não era. Quantos de nós, às vezes, só porque fizemos alguma coisa muito interessante, não se achamos demais? Não é, Lucas? Oh, olha esse... Como é que chama lá, quando você trabalha com os pets lá? Como é que chama? Pet shop? Olha esse pet shop que eu fiz. Eu construí, olha isso daqui, eu e meu irmão, olha o que nós fizemos aqui. Rapaz, olha que sabedoria que eu tive aqui, eu tive. E foi Deus que lhe deu. Mas às vezes, se não tomar cuidado, irmãos, você esquece Deus e aquilo ali é sua estátua. E você começa a adorar aquilo ao invés de adorar a Deus. E não se esqueça, todos os seus projetos e planos estão sustentados sobre ferro misturado com barro. Ou seja, qualquer batidinha, qualquer pedrinha, qualquer pancada vai diluir, vai cair, vai à falência. Então, você olha para Jesus, irmão, e atribui tudo isso a Ele. Nossa, meu ministério está uma bênção. Nossa, Deus está me honrando de tal forma. Glória a Deus por isso, mas é Deus, não é você. Que se Deus quiser, Deus pega, tira você no estalo de dedo, coloca outro que faz muito mais melhor, muito excelente, né? Então não adianta, irmão. O negócio é andar prostrado, não é andar de cabeça erguida e querendo se achar o tal, é andar prostrado diante de Deus o tempo todo. Conseguiu, conquistou, dá glória a Deus. Seu casamento está uma bênção, dá glória a Deus. Se tiver meio ruinzinho também, dá glória a Deus que Deus vai ajudar você a consertar. Mas tudo atribuído a Deus. Amém, irmãos? Quero que você fique de pé em nome de Jesus. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. O patrão me pediu para me fazer umas coisas lá, fui e fiz, e ele achou máximo. Nossa, cara, eu não conseguiria fazer o que você fez. Se fosse para mim fazer, eu ia fazer assim. Você fez no capricho, fez aqui assim, detalhe. Olha isso aqui. Nossa, ficou muito bom. Aí às vezes por dentro a gente fala, Entra no salário. Você olha para Deus, mas ficou muito bom. Fala para mim.
Né, irmãos? Aí eu fico parado, eu oro, irmãos, porque todos nós temos ego. Não vem falar para mim que o ego seu lá não vai inflar um pouquinho, porque vai sim. Né, Betânia? Prepara aquele prato maravilhoso, a patroa chega, elogia, ela olha e fala assim, nossa, não acredito que foi eu que fiz. Mas toda a glória, toda a honra é atribuída a Deus. Né? Rafael lá no depósito Levin, uma administração, 10. Patrão chega, patroa chega, não sei se elogia ou se não elogia, mas não importa, só uma alusão, né? Chega e fala, aí o Rafael fala assim, nossa, eu sou o cara. Até o marido, até o homem. Hã? Até o marido. Até o marido. Você é o máximo. Nossa. E a gente fala, eu sou mesmo. Como é que é? Eu orei direitinho, hein? Agora não sei se você orou. Eu te amo, eu falo, você soube escolher. Eu orei bem, agora não sei se você orou bem a Deus. Amém, irmãos? E a nossa aplicação diz assim, em tempos de crise e incertezas humanas, ore com perseverança e confie plenamente no Deus que governa a história. Nada foge do seu cuidadoso olhar. Sonhe, planeje, lute, mas coloca Deus acima de tudo. Curva sua cabeça, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, quero orar a Ti, Senhor, louvando, glorificando, meu Pai. Bendizendo o Teu nome, Senhor. Engrandecendo o Teu nome que está acima de todos os nomes. Louvando, meu Pai, o Teu nome, Senhor. Oh, maravilhoso Deus. Glória a Deus, aleluia. Rabai okondanabia sumikando rebe alabasui kando labas rebe anasoia kanda labai. Oh, meu Deus. Diante do Senhor, Pai querido, nós oramos, Senhor, nós clamamos, meu Pai. Como Daniel, Senhor, meu Deus, que orou, meu Pai. Meu Deus querido, que buscou naquele momento da sua vida o entendimento para aquela circunstância. Creio, meu Deus, que o Senhor poderá conceder a cada irmão e irmã, Senhor, essa mesma sua palavra, Deus, esse mesmo entendimento, Senhor, para que o teu Espírito Santo conduza o coração, a mente, o sonho, a visão, meu Pai, de cada irmão e irmã. Senhor, cada momento de sonhos, de projetos, cada momento, Senhor, meu Deus, que esse irmão ele tem em sua mente, ó Pai, de realizar alguma coisa grande ou grandiosa, Senhor, meu Deus. Em algum momento, Senhor, às vezes nossos pastores têm sonhos, projetos, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo conduz, Senhor, meu Deus, tudo isso, meu Pai. Porque, meu Pai querido, nós não devemos esquecer, Senhor, que nós estamos sustentados sobre pés de barro. Ah, meu Deus, mas que nós possamos, ó Senhor, sair daqui dessa manhã, meu Pai querido, confiante, crendo, meu Pai eterno, que os nossos pés de barro estão sobre a rocha firme que é o Senhor. Aleluia, em que não deixará nada ser atingido, em que nada conseguirá atingir, Senhor, a nossa estrutura, meu Pai, a não ser o Senhor. E permaneceremos de pé, Senhor, meu Deus, caminhando, Senhor, rumo a Nova Jerusalém, Senhor, crendo, meu Pai, que o Senhor estará no caminho sempre. Orando aqui, Senhor, essa manhã, eu creio que essas vidas que se encontram aqui, meu Pai, sairão daqui, meu Deus eterno, restaurados na sua fé, na sua mente, ó Pai querido. Sai daqui, Senhor, meu Deus, com o coração cheio da Tua presença, cheio do Teu poder, Senhor, cheio da Tua misericórdia, dos Teus cuidados, ó Deus querido, nos mínimos detalhes da vida, Senhor, meu Pai. Meu Deus, às vezes uma resposta simples
que esse irmão, que esta irmã, Senhor, estava precisando, e hoje nessa manhã, Senhor, o Senhor concedeu a ela, meu Pai, o entendimento, a sabedoria, o Senhor revelou a mente dela, o Senhor revelou ao coração dela, Senhor, o que ela precisa fazer ao sair daqui, como ela vai proceder ao sair daqui, Senhor, para resolver uma situação, para resolver um problema, para resolver, Senhor Jesus, uma situação muito difícil, meu Deus. Senhor, às vezes, situações que estão acontecendo dentro da sua própria casa, na sua própria família. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, assim como Daniel, ele teve a sabedoria, ele teve o entendimento, Senhor, como proceder diante do rei, diante daquela situação difícil. Creio que o Senhor vai dar orientação para esse irmão, para esta irmã, Senhor. Também, meu Pai, para resolver esses problemas, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, eu profetizo sobre a vida de cada um aqui nessa manhã, Deus amado, esse entendimento, e creio, Senhor, meu Deus, que o Senhor, ó Pai, com a sua misericórdia, está concedendo, meu Pai querido, a sabedoria necessária para cada um, porque o Senhor diz, aquele que tem falta de sabedoria, devemos pedir a Ti. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, fazemos sonhos, projetos, meu Deus, mas se o Senhor não estiver neles, meu Pai, nada vai acontecer, meu Deus querido. Então, Senhor, abençoa a vida de cada um em nome de Jesus, e que cada um, Senhor, seja cheio do Teu Espírito Santo e possam, Senhor, meu Pai, fazer o seu trabalho de maneira especial, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de cada um em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém e graças a Deus. Amém, irmão? Terminamos 7 minutos. Sabe que as crianças vão apresentar? Vê lá para mim, Mateus, por favor. Se as crianças vão apresentar, em nome de Jesus. Semana que vem... Não? Semana que vem o Mateus vai falar sobre o livramento da fornalha ardente. Ou seja, Daniel passou por essa situação e semana que vem vamos estudar sobre o livramento da fornalha ardente. E depois para o G. Anderson, Daniel 4, o orgulho de Nabucodonosor. Vai tá bom, hein? O orgulho de Nabucodonosor. Então, venha para vocês continuar seguindo o fio da meada em nome de Jesus Cristo. Pastor? Sim. Pai do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Que manhã gloriosa, né? Como que a gente perde, né, irmão? Como que a gente perde isso, né? A gente não pode perder, né? Então, que Deus abençoe cada um de vocês e que a gente, que vocês, que nós possamos falar para aquelas pessoas que não estão vindo, incentivar, né? Já está vindo, irmão, na escola dominical. A escola dominical é tudo de bom, né? Amém? Então, vamos esforçar, ajudar. Essa aula aí foi maravilhosa. Deus abençoe, Manival. Amém. Até eu comentei com o Jean ali, eu queimei a língua, viu? Porque eu falei para o Jean, eu falei, a hora que eu acho que está indo tão bem, assim, está tão gostoso, mas eu acho que 11 horas eu vou ter que falar com o Nivaldo. Nivaldo tem 5 minutos para concluir. E ele terminou antes do horário. Então nós temos aí esse compromisso. Mas, ó, você foi tão sábio como Daniel, viu? Estou aqui em cima, estou fazendo leitura. Então, irmãos, a gente tem esse compromisso para a gente terminar aqui 11 horas, tá bom? No máximo 11h05, tá? Para a gente terminar, para dar tempo para as irmãs, né? Que de repente ainda vai fazer um almocinho, ir para casa, tá? Então a gente quer terminar nesse horário bom aí, então que nós possamos estar aqui nas manhãs de domingo, esforçar, porque vale a pena. Amém? Valeu a pena, irmão, você ter vindo aqui nessa noite? Valeu, nessa manhã, né? Noite não, nessa manhã. Valeu muito a pena, irmão, para mim, para nós. E quem não veio, perdeu, né? A única coisa que a gente pode
dizer isso, tá? Que Deus abençoe a todos. Um dia abençoado aí para todos vocês. E à noite nós estaremos aqui, né, num culto de missões, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tem mais alguma coisa, irmão? Não, só isso mesmo? Então vamos agradecer a Deus. Pedir aqui o irmão Rafael. Irmão Rafael, você agradece a Deus e impetra a bênção para nós, tá bom? Sim, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Senhor, continua abençoando, Senhor, os professores, Senhor, desta casa, Senhor. O irmão Nivaldo, Pai, continua, Senhor, enchendo ele, Senhor, de sabedoria, de graça, de unção, Senhor. Oh, meu Pai, usa os teus filhos, o Mateus, Senhor, Pai, o monge Anderson, todos aqueles, Pai, que têm, Senhor, esse compromisso, Senhor, de estar aqui para ensinar a Tua palavra. Capacita eles com graça, com poder, com sabedoria, Senhor, para que a Tua igreja seja edificada, Senhor. Pai maravilhoso, nós somos gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Tu és, Senhor, maravilhoso, Pai, e nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigado, Pai. Pai, eu te agradeço, Senhor. Sim, meu Deus. Papai, muito obrigado. Amém. Aleluia. E amém. Faça assim com suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós. Vamos dizer todos juntos no 1, 3 em uma só voz, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, hein? 1, 2, 3.